Nossas histórias conta hoje a história do economista Antônio César Longo. Ele é o diretor da companhia Apolo de Supermercados, possui 7 lojas em Garibaldi e Bento Gonçalves. E é o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, além de vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Foi no período dele, de 2002 até hoje, que conseguiu posicionar a principal atividade da Agas, que é a Expo Agas, uma feira, tornando-a a maior do Cone Sul e a segunda maior feira brasileira do varejo. Inclusive, vocês estão agora em franca atividade para a Expo Agas de número 38, isso, né? Que acontece, como sempre aconteceu nos últimos anos, no centro de eventos da Fierex. Que dia começa? Dia 20, de 20 a 22 de agosto, né, estamos recebendo o Brasil, buscando aqui informações, conhecimento e motivação, já que nós teremos mais de 7.000 empresas participando nessa feira, o Brasil inteiro presente, mais de 11 países também estarão aqui, buscando negócios e levando esse modelo, essa história que os gaúchos sabem fazer, de empreendedorismo, de negócios, onde nós pretendemos comercializar 520 milhões de negócios somente nesses 3 dias. Antônio, nos 17 anos agora de presidente da Agas, é isso? Com muito orgulho, algumas reeleições, ou seja, a cada 2 anos, né, tem eleições, estamos há 17 anos, uma história que a gente tem uma grande responsabilidade, justamente por ter o varejo, os supermercados, né, fazendo parte do nosso dia a dia, é a nossa grande paixão, uma das grandes paixões que nós temos são os supermercados, e principalmente uma entidade forte, representativa como ela é, justamente por respeitarmos quem fez essa história. Nós sempre admiramos a história, sempre admiramos quem construiu esse maravilhoso mundo, que é o mundo dos supermercados. E o supermercado hoje ele faz parte do dia a dia das pessoas, contempla as necessidades, você antecipa momentos, você é um setor que é fonte de informação, inovação. É uma questão, realmente, é uma grande oportunidade que a gente tem de viver esse mundo. Nesse período todo, eu acho que você tem, como talvez poucos, né, a condição de contar um pouco como é que foi a evolução. O varejo evoluiu muito nesses últimos tempos. Nós estamos aí, digamos assim, já com uma internet funcionando a pleno, e a internet modificou uma série de questões, inclusive acelerou muito a nossa vida, né? Hoje, quando tu gasta 1 minuto no computador que não anda, tu já acha que é uma eternidade. Como é que tu caracterizarias os hábitos, as tendências desse mundo maravilhoso? Eu também sou muito empolgado, porque as novidades estão lá, no varejo, de uma forma geral, e o supermercado numa determinada área. Isso, quais são as principais novidades em termos de hábitos, de tendências e assim por diante? Realmente, o supermercado evoluiu com essa tendência, essa necessidade, esses novos hábitos. Nós tínhamos supermercados que fechavam ao meio-dia, fechavam às 19 horas, não abriam os domingos, alguns fechavam até sábado à tarde. Mas, realmente, a evolução, o autosserviço, ele deu essa oportunidade, né, de desenvolver, de acompanhar essas tendências. Hoje, o setor de supermercado ele tem a oportunidade de ter 10.000 novos itens todos os anos. 10.000 novos 10.000 novos itens, mas só que, realmente, 80% deles morrem já no primeiro ano. Mas hoje um supermercado, ele tem esse perfil, ou seja, um supermercado médio hoje você cadastra cerca de 80 itens por semana. Então, ou seja, o consumidor ele visita mais o supermercado, claro que gasta menos por ter menos renda, por estar mais atento
a situação econômica do país, por ter mais opções de supermercados para realizar suas compras, mas a realidade é essa, um supermercado médio cadastra cerca de 80 itens, você tem um consumidor que hoje não fica mais do que 15 segundos na frente de um produto. Se você não for claro na comunicação, na opção, esse cliente tem opção de outros estabelecimentos, e é isso que nós temos que estar atento. A concorrência é forte, então. São mais de 4.400 supermercados no estado, 4.400 lojas, então são muitas oportunidades que o cliente tem, e é isso. Infelizmente, não existe um modelo ideal, não existe um tipo somente de cliente, então nós temos essas oportunidades que o autosserviço proporciona aí. Não sei se para muitos ou para todos, eu perco tempo no supermercado em 3 coisas. Em primeiro lugar, é um lugar de encontro, né? Aqui em Porto Alegre era a Rua da Praia, né? Antes. Agora é o supermercado, o shopping, etc. Em segundo lugar, as novidades. E também para comprar. Então, é um centro também, não sei se todos, né? Porque eu vejo gente muito apressada em supermercado. Mas é um lugar de encontro também, né, Antônio? Ou seja, se o autosserviço ele satisfaz as necessidades das pessoas, a gente escuta tanto que a internet vai substituir essa compra, nós não acreditamos nisso, porque o setor ele vem evoluindo para atender essa necessidade do consumidor. São lançamentos, hoje a inteligência comercial ela é muito importante, as empresas para serem eficientes elas têm que ter essa preocupação do mix correto, tem que entender o seu negócio, tem que entender que, na média, hoje, 50% dos clientes visitam uma padaria todo dia. Desses clientes que estão na padaria, 50% vão para a enfermaria, 1/3 compram bebidas. Ou seja, são informações que o setor acaba administrando justamente para tornar a sua loja mais atraente. Então, existe esse aspecto tecnológico, claro, as ferramentas tecnológicas estão disponíveis para todos, mas essa inteligência comercial, essa que você só tem se você vive e é apaixonado pelo negócio. Então, o varejo, ele é uma cachaça, a gente vicia, se faz o que gosta, e o cliente ele se sente atraído por isso. Ele tem a necessidade de ir ao supermercado, sentir o cheirinho do pão quente, de experimentar uma fragrância nova, né, olhar uma carne diferente, mas também ele não abre mão de receber o sorriso da caixa, de receber um afago de um açougueiro, ou seja, as pessoas têm necessidade... Encontrar pessoas conhecidas. Encontrar pessoas... E tem as pessoas que vão 3, 4 vezes por dia no supermercado, tem. É isso que o supermercado, infelizmente, nós temos aqui no Rio Grande do Sul marcas regionais, hábitos regionais, uma marca que vale para uma região da Serra, não é a mesma marca que vale para o Vale do Taquari. Ou seja, o varejo hoje ele tem a oportunidade de criar essas marcas. Esse relacionamento, essa vontade do varejo, do supermercadista de tornar uma marca mais importante ou não, ele tem fundamento. O supermercado também consegue criar e perpetuar algumas marcas. Mas nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma história. Quer dizer, aqui praticamente surgiu o autosserviço. Joaquim Oliveira, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente de vez em quando... Vocês têm, inclusive, um prêmio, né, na Expo Agas com o nome de Joaquim Oliveira. Como é? A medalha Dom Charles Beard. Isso, que era o nome foi do... um americano, que era o genro do Joaquim Oliveira, né, que criou praticamente os supermercados, a segunda empresa no Brasil, pioneira aqui no Rio Grande do Sul. Supermercados Real. Supermercados Real, onde e mais um imigrante, ou seja, um imigrante português, né, já que a tendência é uma grande penetração de imigrantes italianos, alemães, ou seja, os imigrantes têm uma grande importância no varejo por viver a sua comunidade, por viver os problemas e as soluções dela. Então,
O varejo é isso, é transpiração e emoção. Aliás, nós esquecemos de lembrar, nós conversamos um pouco antes do programa, o supermercado é um conglomerado de lojas, né? Não é uma loja só. Como tu falasse, a padaria seria um atrativo importante hoje. Olha, a padaria é o que... uma das lojas. Né? É uma das lojas, né? Realmente, um supermercado, uma coisa que tem que ser a eficiência, você tem que trabalhar a diminuição de perdas, quebras, rupturas, um setor que trabalha com margem reduzida. Então, realmente, você tem que tratar os setores individualizados, como cada uma unidade de negócio, a padaria tendo seus diferenciais, tendo uma padaria boa, você leva o cliente para a enfermeria, e aí é tudo isso. Um está relacionado com o outro, um mix adequado, o produto posicionado corretamente na prateleira, valorizando essa marca regional, tendo outras opções, a precificação correta e além do produto, ou seja, o produto tem que conversar com o consumidor. Antônio, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos conversar um pouco sobre a tua história, né? Você é de família de comerciantes, né? A partir, inclusive, desde o começo, quando eles vieram da Itália. Mas antes do intervalo, eu queria fazer uma observação, um recado. A RDC TV, o Cine Lojas e a FCDL, Federação das CDLs, agora representam uma grande oportunidade para você, lojista de qualquer canto do Rio Grande do Sul. É o Black Friday Porto Alegre, onde você pode atingir mais de 1,5 milhão de compradores, com a ajuda de especialistas da área. Então, acesse www.blackfridaypoa.com.br e aumente suas vendas. O intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o economista Antônio César Longo. Ele é o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados e vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Neste bloco, nós conversamos um pouco sobre... Queremos conhecer um pouco mais da tua história, Antônio, começando por fotos. Afinal, nós estamos num programa chamado Nossas Histórias. E esta é a tua vez de contar histórias. Vamos ver. Alô? É surpresa para mim, estou vendo essas fotos agora, mas acho que com certeza se dá para ver que eu era bem mais novo. Hein? Então, eu estou há 17 anos na Agas, acredito que foram as primeiras coletivas, as primeiras experiências né, em dar os dados, o aumento das vendas do setor. Aí, entregando um convite às primeiras Expo Agas, ao governador Rigoto, né, um amigo nosso da Serra, realmente uma grande oportunidade, com Cláudio Zafari. E aí, a foto com as minhas mulheres, né? A minha mãe, que partiu esse ano, mas está presente entre nós, na entrega do prêmio Líderes e Vencedores, com as minhas irmãs, são 4 irmãs. Tu eras o homem. O único homem, o do meio. Da família. Né, o primeiro neto homem. Então, realmente, a gente tem um grande respeito pelas mulheres. Aí, como todo italiano, não consegue falar sem mexer, a gente fala com as mãos, hein? É um italiano meio moreno, mas eu sou calabrese do sul da Itália. Hein? O teu avô veio da Itália? O meu avô paterno, sim, e o bisavô materno. Aí uma grande honraria, o prêmio Líderes e Vencedores na gestão, né, a minha mãe participando também, o prêmio da Federação. E da Assembleia Legislativa, né? Esse foi um prêmio conjunto com a Assembleia Legislativa. Yes. E aí foi o primeiro happy hour da Agas, que foi no Hotel de Ville, a família toda me acompanhando, as minhas filhas, a minha esposa Margot, a Vitória e a Isabela. A Vitória hoje fazendo medicina, e essa pequenininha eu acho que vai ter barriga no balcão, eu estou apostando nela. Acho que hoje ela está com 15 anos. A herdeira da Apollo? Eu acho que ela está começando a sentir a paixão, diferente, a gente começou muito antes, né? Começou com
8 anos já estava no caixa, com algumas histórias interessantes aí. E já era Apolo, não? Não, aí era o mercado comércio. longo, na praia, né? Que era do meu avô. Experiências que o varejo nos dá. Experiências de dar o primeiro troco errado, né? Mas saber que estava errado. Mas são erros que a gente faz É no erro que se aprende também, e não né? pode fazer 2 vezes, né? Erra uma vez, deu, aprendeu, né? Você é porto-alegrense, né, Antônio? Nasci em Porto Alegre, claro, minha família, a mãe de Caxias, sempre tive muita ligação com a Serra. Aí fiz faculdade, estudei em Colégio Marista, em Porto Alegre, na PUC, e terminei a faculdade em Bento Gonçalves. Aí eu... Economia. Economia. Economia com administração junto, né? Eu fiz administração na PUC, economia, mas não terminei na PUC. Aí terminei economia em Bento Gonçalves. E aí pós-graduação na URGS, junto com a UX e FERV. Tu falaste em 8 anos já no caixa. Onde que era isso, em Porto Alegre? Não, com 8 anos de idade. Sim, 8 anos de estava idade. no Sim, caixa. sim. Não, isso Desculpa, foi 8 anos em Atlântida, na praia. Na né? praia. É. Então são coisas, experiências que a gente não esquece. Eu dei o troco errado. Eram 3 rapazes, que para mim eram um baita dos homens, mas pelo meu cálculo hoje eles tinham 15 anos. Né? E eu dei o troco errado e fiquei com vergonha de pedir o dinheiro de volta. E eles saíram dando risada. Né? Então, é uma coisa que até hoje eu fico com raiva. Né? Eu dei um troco errado, vi, mas não tive a coragem de chamá-los de volta pelo meu tamanho, 8 anos. Ah, tu tinha 8 anos? Eu tinha 8 anos de idade e eles estavam em 3, fiquei com medo, né? Então, mas hoje a gente leva como uma lição e um aprendizado. Mas é engraçado, né? Como isso marca uma pessoa. Né? Tem diversos fatos que a gente não esquece, mas ajuda a tu crescer e ficar mais forte, né? Tu tivesse alguma experiência também de trabalho em Porto Alegre, não? Sim, meu pai trabalhei em transporte, mas muito pouco. Aí já estava de carga de caminhão? Mas era uma fase mais... Eu estava meio na adolescência, eu estava procurando alguma coisa, mas realmente eu me encontrei mesmo no varejo. Né? A questão do transporte, a gente sempre foi muito apaixonado, sempre gostei muito de caminhão, de veículo, de corrida, de avião, então, velocidade. E o transporte também está um pouco na minha história. Né? O meu bisavô materno também veio da Itália. Uma história interessante, ele já veio com uma visão de ser transportado, já trouxe as primeiras rodas raiadas. Né? O primeiro transportador de vinho da Serra foi ele que levou os vinhos. Então, cada um tem uma história. Esse veio com as rodas da Itália, já o meu avô paterno, que veio em 1913, que chegou no Brasil no dia 13 de junho de 1913, com uma estátua de Santo Antônio, um pacote de roupa, o meu nome é Antônio, meu pai é Antônio, a minha mãe casou no dia de Santo Antônio, né, os meus pais casaram no dia de Santo Antônio, então são realmente a fé... A data maior é 13 de junho. 13 de junho. A fé, a garra, realmente fazem parte do nosso... Contaste a história de que havia uma espécie de estacionamento de mulas, de cavalos, lá em Caxias do Sul. Né? São diferenciais que a minha avó sempre contou, ou seja, eu tive a oportunidade que as minhas 2 avós foram parceiras dos meus avós nos negócios. A minha avó materna, minha avó Joana, junto com o meu avô Vitório, ele começando um atacado, né, ele tinha um estacionamento, a minha avó, para manter os clientes, para ficar mais tempo comprando, ela servia o almoço para os clientes, aquela boa massa italiana, sopa de capelete. E o meu avô tinha um estacionamento também, lavava, alimentava as mulas, né? Ou seja, deixava o cliente totalmente satisfeito em 1924. Né? Então, são diferenciais que sempre existiram, o cliente sempre gostou do diferencial, né? E são histórias como essa que a gente acaba respeitando, por isso que a gente gosta de estar junto com o pessoal da Argas, a gente respeita os presidentes anteriores, por esse respeito de quem faz a história, da dificuldade que os imigrantes tiveram. Por isso que hoje, quando a gente vê um haitiano,
A gente tem que respeitar, porque nós também somos, todos nós somos descendentes de imigrantes, que alguém nos deu uma oportunidade, né? Que nem o meu avô, o meu avô paterno, depois de muitos anos de dificuldade, teve uma enchente de 1936, né? Teve o negócio destruído, depois na guerra teve o negócio saqueado, incendiado, e aí ele foi buscar crédito, né? Não tinha tudo terminado e as pessoas, pelo relacionamento, deram crédito para ele. Então é isso que a gente aprendeu. Não tinha garantia, só Não tinha era a credibilidade dele, né? Olho no olho, bigode. Então é o relacionamento. Então a nossa vida ela tem que ser isso. É uma história que algum dia você vai precisar de alguém que você não sabe quem é. Os supermercados Apollo, eles entraram bem mais tarde ou vocês já tinham esse negócio? Não, era um outro negócio que a família da minha mãe tinha, uma sociedade em Bento Gonçalves, né, o supermercado Apollo. E aí eu saí de Porto Alegre para ir trabalhar em Bento Gonçalves. Foi o primeiro supermercado em que tu trabalhaste, né? Não, tinha na praia, né? Pois é, na praia eu trabalhava, mas com carteira assinada, negócio, ganhando salário, porque aquela coisa quando tu é filho do dono, não precisa ganhar salário, porque eles dizem, um dia vai ser teu isso aqui, então não precisa ganhar, né? Mas com carteira assinada foi o primeiro em supermercado. Mas eu tive uma outra oportunidade, experiência na auditora fiscal Ledur, né? Foi a minha primeira carteira assinada. Mas fazia o quê? Trabalho de junta, sim. A abertura de empresas, Sim. Então foi uma experiência importante. Então, Belicaz tem várias coisas. É a questão, mas a minha paixão realmente hoje eu faço o que eu gosto, tenho a oportunidade hoje de fazer parte, de ter um negócio e com a minha esposa de sócia, né? Então realmente meus avós tiveram sucesso, passaram dificuldades com o apoio da esposa. As esposas sempre junto, apoiando. E hoje, felizmente, eu tenho a minha esposa e as minhas filhas que me apoiam em tudo que eu faço. Sim, no caso da tua avó era uma novidade grande, né? Hoje já não é tanto, mas é importante, né? Faz digamos, um reforço muito grande no teu trabalho, né? E a minha avó, realmente, a gente sempre respeitou as mulheres por isso, né? As mulheres, a força de trabalho, a sensibilidade que elas têm no balcão, nas decisões. Realmente, a mulher é muito importante para as decisões. Você tem uma dúvida, fale com a sua esposa que ela, com certeza, vai dar uma boa dica. No fundo, eles mandam na gente. Mano, sim, senhora, né? É que a gente sabe obedecer também. Então, você trabalha hoje em 3 níveis, que é uma coisa positiva, ou seja, mesmo sendo presidente da AGAS, Associação Gaúcha de Supermercado, da ABRA, Associação Brasileira de Supermercado, você tem a tua base, ou seja, você não é um profissional digamos, muitas vezes acontece em sindicatos, em entidades que ficam só naquela entidade e perdem um pouco esse contato do negócio do dia a dia, né? Como é que consegue compatibilizar? Não, o segredo é esse, é viver intensamente. Então, tu não precisa abandonar o teu negócio para participar da entidade. Hoje, a Agas tem um grupo maravilhoso, né, profissionais competentes. Eu acho que é um modelo que vai dar certo. A gente tem hoje nós temos a criação do Agas Jovem, né, são diversos modelos que se criaram na Agas, que são exemplos para todas as associações do Brasil. O Agas Jovem, né, hoje nós temos 152 membros, né, de um departamento que é presidido pela Patrícia, do Supermercado Magu de Porto Alegre, onde o Chico Brusti é o coordenador. Então, nós temos 152 jovens que são apaixonados pelo que fazem, que conhecem a história, respeitam os fundadores da Agas, respeitam a sua empresa, sabem das dificuldades que os seus pais tiveram em começar o negócio. Então, é isso que nos realiza. Jovens fazendo, aprendendo, os projetos da Agas. Hoje nós capacitamos cerca de 8.000 pessoas por ano. Ou seja, se o Agas Jovem está fazendo essa capacitação,
São mais de 40 instrutores que nós temos, são mais de 80 mil pessoas que participam dos eventos da Agas por ano, então é uma responsabilidade muito grande. E muito me orgulhou quando eu vi as fotos sábado, os membros do Agas Jovem reunidos, né, num grande grupo, buscando uma qualificação, mais conhecimento. Então, a gente sente o dever cumprido vendo esses jovens perpetuando essa entidade. Antônio, nós vamos fazer um novo intervalo e, na volta, nós vamos conversar longamente sobre a Expo Agas, a grande feira aqui do Rio Grande do Sul, e um pouco também porque você faz pequenas Expo Agas no interior também, ou seja, em várias cidades polo, durante o ano, tem feiras. Sobre isso e mais alguma coisa no próximo bloco. Não saia daí, já voltamos. Nós estamos conversando com o economista Antônio César Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados Agas e vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados Abras, além diretor do seu supermercado Apolo, em Garibaldi e Bento Gonçalves. Vamos falar um pouco sobre a Expo Agas, que é hoje a segunda maior feira do setor varejista do Brasil e a maior feira do Cone Sul. Como é na próxima terça-feira, daqui uma semana ela começa, e durante 3 dias, né? É uma feira que nós temos um grande orgulho, que é uma feira construída a muitas e muitas mãos. Nós temos uma diretoria composta, né, por diversos membros, das pessoas que nós temos, que respeitamos e admiramos, e por uma grande equipe que está sempre atenta, né, em fazer o melhor para todo o setor. A entidade nunca olhou para o seu umbigo, ou seja, ela sempre, acredito que é o setor que mais torce para o sucesso de todos. O setor dos mercados quer que todos os consumidores tenham mais renda, que todos os setores vendam mais, para as pessoas poderem comprar mais nos supermercados. Então, ele é um evento construído durante um ano. Nós temos essas atividades no nosso interior, nós temos o Jantando com Agas, né, que nós proporcionamos network, ou seja, relacionamento de empresas locais, realizando pequenos negócios, feirinhas regionais. Nós temos a nossa Feira do Litoral, temos diversos eventos, ou seja, nós vamos até o interior durante o ano, fazendo visitas, eventos e... Cidades polos. Cidades polos, não, mas nem sempre. Ah, isso varia, né? Varia, são cidades que realmente nós procuramos atender todas as regiões, mas, né, ou seja, e principalmente porque nós pretendemos sempre que sejamos retribuídos com as visitas durante as Expo Agas. Mas tu estás cumprindo um programa quando assumiste a Agas, ou seja, de interiorizar as atividades. Né? Claro, uma na entidade... época, e hoje ainda muito, se concentra muito na região metropolitana. Mas uma entidade, para ser respeitada e forte, ela tem que ser forte no interior. E a Agas, hoje, ela tem esse respeito, porque ela participa de diversas ações, movimentos no interior, do litoral. Nós temos o Agro Agas, temos o nosso Comitê Agro, que nós estamos capacitando cerca de 250 famílias, né, fazendo com que o jovem também permaneça no campo, melhorando a qualidade dos produtos hortifruti para que atendam a população da sua região. Nós temos a nossa escola móvel, que ela circula todo o estado durante o ano. Isso é uma inovação sua, né? É uma inovação nossa de toda... Sim, mas da sua época, né? Na minha gestão, é uma carreta que ela expande as duas laterais, que tem padaria, açougue, ela vai para todo o interior levando essa capacitação. E no verão ela fica nas principais praias do litoral, levando qualidade de vida, levando ensinamentos e preocupações com saudabilidade. O futuro, portanto, do supermercadista são os filhos dos atuais donos?
Porque a ideia é um pouco isso ou não? Claro, porque, ou seja, esse é o diferencial. As pessoas que têm paixão, que conhecem a história, que respeitam quem fez a história, que respeitam o seu consumidor. Não adianta você ser grande, pequeno, médio, você tem que ser ágil, rápido e eficiente. E é isso que nós estamos buscando, né, dessa capacitação. Nós temos a responsabilidade de recebermos 7.000 empresas que estarão nos visitando nesses 3 dias, onde mais de 48.000 pessoas estarão participando dos 3 dias na Expo Agras. São diversas atividades. As inscrições são gratuitas até essa sexta-feira, né, pelo site. Nós convidamos a toda a comunidade empresarial, de proprietários de farmácias, lojas de bazar, restaurantes, bares. Nós queremos todos buscando as oportunidades que os supermercados têm com seus fornecedores. Então, nosso objetivo é esse, é de prestigiar a nossa indústria gaúcha. Estamos trazendo representantes dos principais supermercados de todo o Brasil, além de importadores de mais de 11 países que estão vindo aqui na Expo Agras realizar negócios. E o supermercadista ele tem essa oportunidade, né, de trazer toda a sua equipe. Nós temos uma média de 7 pessoas inscritas por empresas. Há eventos paralelos, portanto? Eventos paralelos, simultâneos. Temos o Agras Mulher, onde teremos palestrantes renomados. Ou seja, nós temos atividade para todo o nicho dos mercados. Tem alguma pessoa que se destaque, que vai falar nessa Expo Agras? Né? Olha, posso dizer que são todos. Depende do foco que as pessoas vão buscar. Nós temos o Mike Ross, um canadense, que está lá falando sobre a percepção das pessoas, o que o cérebro entende, né, de prioritário na hora da compra. Temos a Cláudia Raia, temos a preocupação com a segurança alimentar. Os 800 lançamentos estarão sendo apresentados na Expo Agras. Tem o Márcio Atala. A programação realmente é muito extensa, que nós não teremos tempo de explicar a todos, mas nós queremos que todos tenham essa oportunidade e que a Expo Agras realmente seja um grande divisor de águas, ou seja, a partir da Expo Agras já estamos olhando as vendas de final de ano, nos programando para que realmente tenhamos um ano com desempenho positivo. E faturamento mais do que no ano passado? Mais que o ano passado, são 3 dias de foco, totalmente 520 milhões de reais somente nos 3 dias. E é esse o objetivo, onde as pessoas estarão concorrendo a diversos prêmios, automóvel, para quem realizar negócios nessa feira. Só numa frase, dá para dizer que estamos retomando de novo o consumo ou não? Acho que ainda não, né? Não, ainda não. Hoje, o importante é você estar preparado, porque esse país vai dar certo. Esse país, você tem que ter a eficiência, né, nas suas empresas. O momento é de se adequar e ser mais eficiente para esperar bons momentos. Esse foi Antônio César Longo, presidente da Agras, Associação Gaúcha de Supermercados, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Abras. Nós queremos agradecer a tua presença aqui, que eu sei que nesta véspera tem muito trabalho e ainda deu um tempinho de dar o seu recado para a opinião pública gaúcha através da RDC TV. Como de modo especial, nós queremos agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até a próxima terça.